Nosso pastor, fazendo a leitura da palavra. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 11, verso 25. Romanos capítulo 11, verso de número 25. Amém? E diz assim: porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais sábios em seus próprios conceitos, que a cegueira aconteceu em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos pais. Porque os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também em tempos passados não criam em Deus, mas agora alcançaram misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora não creram, para que através da sua misericórdia eles também pudessem alcançar misericórdia. Porque Deus encerrou a todos na incredulidade, para que ele pudesse ter misericórdia sobre todos. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu o primeiro, para que ele seja recompensado? E diz assim o 36: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós te louvamos, porque nós sabemos que é tudo para o Senhor, é tudo pelo Senhor, e nós estamos aqui para te louvar, te agradecer e bendizer o teu santo nome. Nós entregamos este culto nas tuas mãos. Faça a tua vontade no meio da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Bom, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, Deus tem feito algo tão grandioso na minha vida, que com palavras eu não consigo descrever aquilo que Deus tem feito. Alguns irmãos aqui da igreja me conhecem, outros talvez nem nunca me viu, mas um dia eu estive na presença do Senhor, e pela oportunidade que Deus me deu, eu pude experimentar o melhor que Deus tinha para me oferecer. Mas por talvez ignorância, ou até algo do destino, eu acabei afastando dos caminhos do Senhor, acabei me desviando da presença do Senhor. Mas em nenhum desses dias o Senhor me abandonou. O Senhor sempre lutou por mim, amados. Por mais que nós estamos distantes, por mais que nós não andamos correto conforme a palavra do Senhor, o Senhor nunca desiste de nós. Todos os dias eu lembrava daqueles bons momentos em que eu tinha vivido na presença de Deus, e a saudade de sentir o Espírito Santo era o maior sentimento que existia dentro de mim. Um dia eu fui apaixonado pela obra de Deus, e isso tinha se apagado dentro de mim.
mas graças ao Espírito Consolador do Senhor, Ele me trouxe de volta para a sua presença, um lugar de que eu nunca deveria ter saído. O Senhor tem abençoado grandemente a minha casa, a minha esposa que tem me ajudado, tem sido a minha ajudadora. Deus durante esse tempo me abençoou, a gente construiu uma casa, a gente casou, tivemos um lindo filho. Tudo isso, irmão, pela misericórdia de Deus, porque eu não merecia. O Senhor é muito bom, e a única coisa que eu posso fazer, a única coisa que eu tenho a entregar a Deus é a minha adoração. Então, amados, não importa como nós chegamos aqui nessa noite, não importa o que você tem ou o que você não tem, o que podemos entregar a Deus a não ser a nossa adoração. Adore a Deus nessa noite, irmãos. Entrega para Deus aquilo que está no seu coração. Eu sei que às vezes o coração da gente não tem algo bom. Eu sei que a mente da gente nos desvia do caminho do Senhor. Mas tenha consciência de que a adoração move o coração de Deus. Eu queria deixar um pequeno verso do livro de Jó, para que os irmãos possam meditar. Me ajuda a achar, Senhor. O livro de Jó, Gabriel. Jó. Amados, Jó, capítulo de número 1, versículo de número 20, diz assim a palavra do Senhor: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Só esse versículo, irmãos. Mas todo mundo conhece a história de Jó. O diabo passeava pela terra. Então, quando ele chega diante do Senhor, junto com outros anjos, o Senhor pergunta a ele de onde vem. Ele disse: de rodear e passear pela terra. O nosso Senhor então perguntou para ele: tem observado o meu servo Jó, que é homem íntegro, homem santo, e que cumpre a minha palavra? O diabo então disse: me deixe tocar nele, para ver se ele vai continuar a te adorar e a te servir. Então o Senhor permitiu que Satanás entrasse na vida de Jó de uma maneira tenebrosa e tirasse dele tudo que ele tinha nessa terra: famílias, bens e até a saúde. Mas depois de ter passado por todo esse tipo de coisa ruim, Jó ainda adorou a Deus. Então, meus irmãos, adore a Deus. Não importe a circunstância que esteja a sua vida, não importa como você saiu da sua casa, adore a Deus. Se você não tem o que oferecer em oração, se você não tem o que oferecer em dízimo e em oferta, se você não tem o que oferecer em palavra, adore. Não deixe de adorar a Deus nessa noite. Adore a Deus em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Eu agradeço a igreja. Peço oração por mim, peço oração pela minha família. Eu agradeço a todos os obreiros da igreja. E muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Deus é maravilhoso. Aqueles que podem colocar sobre os seus pés junto comigo, gostaria que os irmãos abrissem comigo a palavra do Senhor em Salmos
Salmo não tem capítulo, tem números. Nós iremos discorrer o Salmo de número 51. Eu vou ler, os irmãos acompanham. A minha Bíblia deve estar um pouco atualizada na versão King James. Pode ser que os irmãos estejam com a Almeida corrigida e atualizada também. Um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Glória a Deus. Amém? Eu vou estar dando início aqui, então, irmãos. Salmos, número de 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas terras misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e limpa-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti eu pequei e cometi o mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Eis que fui moldado na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Eis que tu desejas a verdade no íntimo, e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e serei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebrastes possam se regozijar. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Não me expulses da tua presença e não toma de mim o teu Santo Espírito. Restaura-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito livre. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Tu, Deus, da minha salvação, e a minha língua cantará alto a tua justiça. Ó Senhor, abre os meus lábios, a minha boca manifestará o teu louvor. Pois tu não desejas sacrifício, senão eu o daria. Tu não te agradas com ofertas queimadas. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, tu não desprezarás. Faz o bem em teu bom prazer a Sião. Constrói tu os muros de Jerusalém. Então te agradarás com os sacrifícios de justiça, com a oferta queimada, e a oferta queimada por inteiro. Então oferecerão novilhos sobre o teu altar. Altíssimo Deus e eterno Pai, mais uma vez essa noite aqui na tua presença nós estamos, Senhor, louvando e agradecendo o teu nome, que é digno de honra, de glória, de louvor, de ser adorado para todo sempre, Senhor. Pedimos, meu Deus, que a sua benignidade seja sobre nós essa noite, meu Pai, e que o seu Espírito venha ser sobre nós essa noite, meu Deus. Que nós possamos, através do Espírito Santo, meu Deus, tocar nos tronos, meu Pai, que a sua glória possa descer sobre nós aqui essa noite, Pai, e que nós possamos contemplar das suas maravilhas, pela honra e pela glória do teu nome. E a igreja diz: amém. Pode se sentar em nome de Jesus, glorificando e adorando. Irmãos, o salmo que nós acabamos de adentrar, de número 51, historicamente, fala-se que é o segundo salmo mais lido do salmista Davi. Sabemos nós que temos, dentre os salmistas Davi, tem outros autores de salmos, como Moisés, Asaf, autores desconhecidos. Embora Davi tenha sido o que mais escreveu os salmos, o Salmo de número 23, a história, e também os escritores falam que é o Salmo e um dos versículos mais lidos da história da humanidade. O Senhor é meu pastor, se encontra em várias frases, em vários lugares, em várias etiquetas, onde você vai encontrar esse salmo escrito. É um dos salmos mais lidos, até mesmo, pastor, mais lido que João 3,16, sendo um dos versículos aí intitulado pelos cristãos, e também mais lido do que Êxodo 20, na qual os judeus têm como livro, que eles carregam debaixo do braço decorado. O salmo de número 51 fica sendo o segundo mais lido, depois do salmo 23. O Salmo 23, quando Davi foi descrever esse salmo, ele falava em plenitude, alegria, satisfação, regozijo e gozo de sua vida. Sabe, Pedro, quando você está bem, está tranquilo, está tendo uma vida boa, Johnny, as contas estão pagas, o dinheiro está sobrando,
Tudo está bem, as pessoas estão te ovacionando, onde você passa, onde você caminha, as pessoas gostam de você. Davi escreve o Salmo 23 nesse momento, sabe, Micael? Quando tudo está dando certo na vida dele, quando as bênçãos vêm caindo e vêm multiplicando, é o momento, sabe, Bruno, que Davi fala assim: que momento prazeroso de viver. Ele pega e escreve, discorre o Salmo de número 23, do cuidado do Senhor. Mas o Salmo de número 51 é o contrário, Yasmin. É nos momentos que a roda virou, Johnny. Quando nós falamos que a roda gigante, ela gira, hora está em cima, hora está embaixo. É o momento, Claudinho, que a roda ficou embaixo. E Davi começa a descrever esse salmo, que nós acabamos de ler agora. É quando o negócio aperta, Johnny. É quando você não tem mais força de mais buscar, a tristeza veio, o desespero veio, bateu a depressão na porta da casa dele, sabe, David? Ele falou: vou escrever o Salmo de número 51, em cântico, em choro, em pranto. Ele começa a escrever esse Salmo. Mas antes de adentrar e passar versículos desse Salmo para nós aprender essa noite, eu quero voltar com os irmãos um pouquinho a história, e nós sabermos de onde Davi veio, e o que ele passou para descrever esse cântico tão maravilhoso, na qual nos falará de restauração essa noite. E me alegra o coração de como o Espírito Santo é perfeito, irmã Rosa. Quando o pastor Paulo abriu essa noite, Romanos 11, que fala da restauração de Israel, eu falei: Senhor, parece que está sendo a pregação que eu vou falar essa noite, porém em Romanos. O pastor concluiu, Ariel chamou aqui nosso irmão Davidson, falou: o Davidson subiu e fala de restauração mais uma vez, das maravilhas, da compaixão, da misericórdia de Deus para com a vida dele, e que ele é grato a Deus por isso. E os irmãos vão ver depois, juntamente comigo essa noite, que o Espírito Santo vai nos conduzir a isso. Davi começa no problema, começa soterrado, sendo massacrado pela própria amargura de seu coração, e no final ele está sendo grato pelo que Deus ha feito pela vida, por fé que ele tinha no Deus que ele servia. E nós temos desde o começo do culto, os irmãos prestarem atenção, desde o início do culto e desde agora, da finalização que nós teremos essa mensagem, o Espírito Santo falaram com nós e vai continuar falando essa noite sobre restauração, sobre oportunidade, misericórdia, retorno, e ele vai engrandecer a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Quem está comigo diz amém. Glória a Deus, aleluia. Toma uma aguinha para os irmãos poderem agora recuperar, né, irmãos? Irmãos, Davi, nascido numa família, talvez muitos dizem que um filho bastardo, pelo fato de Davi não estar sempre juntamente com os irmãos, sempre no campo, afastado da família, a Bíblia é enfática em dizer que Davi era ruivo. Os irmãos vão de convir comigo que naquele tempo era difícil as coisas, inicialmente ele ter ser muito clarinho, muito ruivo, muito branquinho, e seus irmãos provavelmente eram morenos, que se não fosse diferente de seus irmãos, a Bíblia não teria escrito para nós, e dizendo que Davi era ruivo. Você acha, que, irmãos, que Jesus, Deus, através do Espírito Santo, ia perder tempo em detalhar isso? Eu creio que não, e a Bíblia detalha que Davi era ruivo, e era bonito também. Mas por Davi ser ruivo, quer dizer então que ele era, provavelmente, a história fala que ele não era filho da mãe dos outros irmãos que ele tinha, ou seja, era um filho bastardo. Morava então com Jessé, mas não era o filho da mãe dos outros irmãos. Então ele não ficava na casa juntamente com os outros, Johnny, para alimentar, para comer, ele ficava isolado sempre. E Davi então, Terces, nesses entrelaços da vida, ele começa, e eu venho trazer para os irmãos aqui essa noite já, um problema de emocional que Davi passou. Imagina quão foram as vezes que ele foi confrontado pelos irmãos, ou talvez pela madrasta, o quanto ele foi humilhado, foi rejeitado, foi difícil para ele. E Israel naquele tempo passava então um momento de transição, na qual Deus reinava teoricamente através do profeta Samuel. Israel passa a transição a ter um rei humano, um ser chamado Saul. Saul tem seus problemas, cai, e Davi então, ele através do profeta Samuel, que vai sair por Israel à procura de um novo rei, Deus fala com Samuel: Samuel, você vai encher o chifre de óleo, e eu vou te levar a um lado oposto aonde você está. Samuel estava a sul de Israel,
Davi estava a norte de Israel. Samuel teve que andar toda essa trajetória, e a história fala que toda vez que saía um profeta naquela época, ele enviava então um mensageiro para ir à frente dele e dizer que ele está chegando. Porque imagine comigo, Johnny, de repente, um governante que você gosta aqui no Brasil, fala assim, ó, eu vou visitar a sua casa. Se você não estiver preparado, você nem vai receber, vai levar um susto. Mas se ele mandar um mensageiro antes, você vai preparar a casa para recebê-lo, correto? E assim foi feito naquele tempo. Samuel envia o mensageiro vai até Jessé, fala, o profeta está vindo. Jessé, penso eu que naquele tempo, correu seus filhos, todos eles, olhou todos esbeltos, bonitos, arrumaram a todos, colocaram todos em posição para receber então o profeta, o homem que trazia a palavra de Deus naquela época, que vinha apenas do profeta Samuel. E Samuel chega, penso eu, na casa, a casa está preparada, a mesa está posta, está tudo sob controle naquele momento. E quando Samuel chega e adentra até a casa, ele olha os filhos de Jessé e fala, Senhor, é aqui mesmo. Homens bonitos, esbeltos, fortes. E de repente, Mário, Deus fala com Samuel assim, ó, não é conforme você pensa, não é como o homem vê, é como eu vejo. Porque como você vê, como você enxerga, como o homem vê, como a visão do homem é limitada, como a minha, como a sua, só enxergamos o que está à nossa frente, já deu errado uma vez com Saul. Então agora eu não quero mais o que vocês estão vendo. Vocês pediram e deram errado. Agora vai ser conforme eu quero. Então Samuel passa pelos filhos de Davi, nenhum adentranha então a ser o rei. E Samuel fala para Jessé, falta mais um. E aqui, irmãos, começa a vir no meu coração já uma emoção, a vir no meu coração já a presença do Senhor tão grande, do cuidado que Deus tem para com a minha vida e para com a sua vida. Embora nós sejamos rejeitados pelo homem, embora nós sejamos esquecidos pelo homem, embora você pode ter sido criado longe do seu pai, longe da sua mãe, o seu chefe não te enxerga, as pessoas, seus vizinhos, seus parentes não te veem, mas eu venho dizer para você essa noite o seguinte: o Senhor na qual você serve, o Senhor na qual você veio adorar essa noite, Ele está vendo você, independente de onde você esteja, e muito menos de quais as qualificações que quem está na casa tem. Porque Ele está vendo o seu coração. E Ele está aqui essa noite. Ele está aqui em nosso meio essa noite. O mais interessante, irmãos, que quando Ele fala assim, chama Davi para vir com Ele, Johnny, penso eu que Davi, muito novinho, cuidando das ovelhas, quantas foram as vezes que Davi teve que sair no campo, Paulo, sabe, Arius, para levar alimento para os seus irmãos em guerra. Os irmãos guerreando longe. Às vezes a história fala em 2.000 milhas de distância, num calor de 50 graus. Ele pegava a cumbuquinha, pegava ali a marmita, pegava todos os aposentos que sua mãe, madrasta, preparava, com as concubinas. Ele tinha o cuidado de levar tudo, sem tocar em uma das marmitinhas que ele levava. Sabe, Nicole? Ele tinha um cuidado de pegar e levar. E isso agradou os olhos de Deus, porque ele era rejeitado da sua casa. Ele não tinha as mesmas condições que seus irmãos. Penso eu que o que levava na marmita muitas vezes poderia ser o que ele nem comia. E ele nunca abriu uma marmitinha. Levava para os seus irmãos em campo de batalha, voltava com a notícia para o seu pai. Irmãos, parece que ninguém está vendo o que você está fazendo, mas eu venho com uma palavra profética essa noite para você. Embora ninguém a tenha visto, ou fingido que não está vendo, o Senhor tem velado por você. O Senhor tem visto, o Senhor tem acompanhado, o Senhor sabe o que você está passando. O que a mão direita faz, a esquerda não deve saber, porque se a esquerda souber, já foi galardoado para você, já recebeu o seu galardão pela sua própria conhecimento da sua face. Mas quando você faz no oculto, a Bíblia fala, você ora no oculto, você faz no oculto, quem vai te honrar e te abençoar é o Senhor Jesus. E Davi fazia e não preocupava. Então Samuel chama aquele menino e fala para ele, fala para Jessé, falta mais um, não está certo o negócio. O Espírito Santo de Deus me incomodou, não é nenhum desses, tem mais algum na casa?
Irmãos, pensa comigo, o banquete está montado, a mesa está montada, todos estão ali. Ele estava no campo, cuidando das ovelhas, novinho daquele jeito. E de repente você fala, tem mais um que está no campo cuidando das ovelhas. Então Davi é chamado, penso eu, que não deu nem tempo de tomar banho, de se aprontar, de arrumar, de colocar a melhor roupa, de colocar o melhor jeito. Ele chega, e quando ele chega, o coração do profeta enche de prazer. O Espírito Santo de Deus fala com ele: esse é o escolhido, esse será o rei de Israel. Então Samuel unge a cabeça daquele menino com óleo. Ele recebe então a unção de Deus naquele momento para ser o novo rei de Israel. Mas aqui eu abro um parênteses, sabe, Arius? Embora ele tenha recebido do Senhor essa unção que vem do céu, não apenas o dom, mas a unção que Deus derramou sobre a vida dele, nem por isso, Sueli, ele falou assim: a partir de hoje então eu não volto mais para o campo. Acabou. Sabe, Johnny? Podia ter falado: que é isso, Deus me abençoou, hein? A partir de hoje minha vida agora mudou, então agora eu sou o queridinho da casa, e agora vocês trabalham aí, eu vou esperar chegar a bênção, vou esperar chegar. Sabe o que é o mal de nós seres humanos, irmãos? Que nós muitas vezes recebemos uma profecia, recebemos uma mensagem de Deus, mas nós queremos as coisas muito rápido, que elas viram assim, no estralar do dedo. Deus fala hoje para você: ó, eu estou vendo que Deus vem cá, te entrega a mensagem na igreja, profetiza, o irmão te entrega, te revela, você fala: é de Deus, porque Ele revelou coisas da minha vida que estavam no oculto, que ninguém sabia, apenas eu sabia, e Ele falou para mim que Deus tem uma promessa assim, assim. Depois de contar a minha vida inteirinha, Ele falou assim: ó, e tem mais um, e continuou te profetizando a sua vida e revelando. Só que a gente tem um problema, somos ansiosos, a gente quer que as profecias, as promessas de Deus aconteçam amanhã. Deus fala hoje aqui na igreja, se amanhã não fizer, Paulo, ele frustra. Aí Deus, eu desanimo e paro. Eu falo: ó, pastor Paulo até entregou, Gabriel, mas já vai fazer 15 dias e nada mudou aqui em casa. Eu continuo vigiando as ovelhas. Sabe, Sueli? Quando nada muda, nada troca de lugar, acontece a mesma coisa, acontece. Você passa segunda-feira, passa terça, entra janeiro, entra fevereiro, já está em julho, sabe, Flávio? E nada mudou, a despesa continua a mesma: o arroz, o feijão, o macarrão e de vez em quando a linguiça. E você fala: meu Deus, e a picanha? Ia chegar, cadê? E nós aprendemos com Davi essa noite, irmãos: espera no Senhor. O importante quando tem a promessa não é o que Deus tem que fazer na sua vida hoje, mas é o processo no qual você vai estar preparado para receber o que Deus tem para você. Não adianta Deus te entregar aqui hoje. Se Deus te entregar, vai dar errado, porque você não está preparado para receber. Mas se Deus te revelou, e você vai continuar caminhando conforme você estava, continuando vigiando as ovelhas, abraçando e derrubando os leões, o urso, matando um leão por dia, você vai chegar onde tem que chegar. O problema é que nós paramos no meio do caminho e desistimos, e parece que a profecia, a promessa que Deus fez, nós esquecemos delas. E Davi foi diferente, ele voltou para onde ele estava, ele não virou rei da noite para o dia. Saul ainda era rei de Israel naquele tempo, ou pelo menos pensava que era, como homem. Para Deus já tinha caído já o reinado dele. Então, Davis, Saul continua no reinado. A Bíblia fala, inclusive a história fala também, que Davi às vezes tinha que ir à presença de Saul e tocar a harpa para Saul, para ele acalmar. Um homem querendo matar Davi, e Davi tinha que chegar e dar uma tocar para ele uma musiquinha ainda, para ele acalmar o homem, para o homem ficar confortado o coração dele e sumir, senão ele morria. E nós às vezes, irmãos, esquecemos das promessas do Senhor, desistimos das promessas, porque a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, e não no tempo do Senhor. Mas eu venho dizer para você essa noite: acalma o seu coração, aquieta, porque Deus tem o melhor para você. Fique tranquilo, o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui essa noite é o mesmo que testifica em nossas vidas, falando: acalma o seu coração, eu não esqueci de você. Embora você não tenha sentado em grandes mesas e banquetes, eu estou vendo as suas lutas e batalhas contra leões, contra lobo, que você tem feito para cuidar
daquilo que eu te dei nesse momento. Aí eu venho e faço uma pergunta para a igreja: como você está cuidando do pouco que Deus te deu? Está cuidando bem? Está sendo zeloso para que Deus possa trazer o muito? Às vezes não estou cuidando às vezes não estou cuidando tão mal do pouquinho, quero tanto coisa grande, e não estou preparado ainda. Mas Deus está preparando você essa noite, em nome de Jesus. Então, irmãos, esse homem ele continua. Davi então vai na presença de seu pai, de seus irmãos, embora rejeitado, embora excluído, embora sendo talvez até debochado dentro do seu lar, ele se prepara, cresce, assume o reinado de Israel. Ele começa então e é conhecido como um dos maiores reis até hoje de Israel. Tanto que nós pesquisando e lendo alguns livros e vendo na internet também, muitos locais de Israel ainda é dito o nome de Davi, em consideração até hoje por ter sido um dos maiores reis daquele local. E Davi então, nessa presença marcante que ele tem ali em Israel, ele como rei, guerras acontecem, guerras vêm, guerras vão, e ele vai vencendo na presença do Senhor, ele vai continuando, ele vai vencendo, ele vai prosperando na vida, ele vai conquistando, e conquistando também as pessoas, até que então, um dia Davi, ele comete um crime, ou melhor, 2, um assassinato, um outro de traição. Ele comete 2 problemas. Ele pega uma mulher que não era dele, ele manda matar o marido da mulher. E naquela época em Israel, se acontecesse isso, pela lei deveria ter morte, e morte por apedrejamento. A própria lei dizia isso, pelo crime que ele cometeu, principalmente por ele chamar o homem, matar o homem que ele não tinha feito nada contra ninguém, um homem de sangue inocente. Ainda assim, Davi, ele comete esse pecado, comete esse problema, ele começa a arrumar um jeitinho das coisas ficarem diferentes, começa a arrumar um jeitinho das coisas mudarem, do cenário mudado do jogo, começa a dar um jeitinho para ninguém descobrir os problemas que ele causou para a vida de Urias, até que então aparece o profeta Natan. E aqui eu começo a pregar essa noite após essa introdução. Até aqui nós introduzimos a palavra para que vocês pudessem entender onde nós vamos entrar. Davi ele peca e Natan aparece na história. O profeta chega, ele conta para Davi uma história, Johnny. Ele fala: Davi, tem em Israel um homem pobre e um homem rico. O homem rico tem várias ovelhas, vários gados, vários bens. E o homem pobre tem uma ovelha apenas, uma cordeirinha, que ele cria desde quando ela nasceu na sua casa. E por incrível que pareça, ela bebe e come juntamente com os seus. É a única coisa que ele tem. Porém, esse homem rico recebeu um visitante em sua casa. Em vez dele pegar uma de suas ovelhas ou cordeiro que tinha, ele pegou o que esse único homem tinha e trouxe para jantar. Davi, como rei, como um homem que tinha bondade no seu coração, ele fala: esse homem está totalmente errado, esse homem tem que ser morto, ou melhor, tem que pagar 4 vezes mais do que ele fez. E quando ele acaba de falar, Natan fala para ele assim: Davi, esse homem é você. E eu penso e creio que a hora que Natan fala para ele: esse homem é você, a realidade de Davi cai em si, e ele começa a escrever o Salmo de número 51, na qual nós vamos entrar na pregação nessa noite. Quando Natan lembra ele, fala para ele que esse homem é você, Davi, por mais que tentou esconder dos olhos dos homens, ele não passou despercebido dos olhos de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Por mais que a gente tente esconder dos olhos dos homens, mas os olhos de Deus não tem como esconder. A diferença é que Adão escondeu dos olhos do Senhor, está escondido até hoje deve, porque ele não assumiu o problema dele.
Pelo contrário, ele transferiu a culpa para Eva, e assim foi indo. A transferência de culpa. A diferença é que Davi, ele reconheceu o seu erro naquele momento. Ele conheceu o tamanho do estrago que ele fez. O que os irmãos acham comigo essa noite? Davi poderia ter omitido, não? Era o rei. Tinha um papel e a caneta na mão. E o anel, né, para carimbar ainda por cima. Podia ter feito o que ele quisesse. Falou, não fiz isso não é meu não, o que é isso, está doido? Não é comigo isso não vou pagar nada por isso. Mas pelo contrário, quando Natan fala, ele fala, pequei contra o Senhor. Davi abaixa a cabeça, o arrependimento aflora no coração daquele homem, a angústia, a dor. Eu penso, Paulo, que começou a misturar no coração daquele homem uma dor tão grande. É tão difícil, irmãos, quando a gente pensa assim, eu pequei, meu Deus, eu errei contra o Senhor. Oh, meu Deus. Quando Deus traz sobre a nossa consciência, irmãos, o nosso pecado, isso dói. Quando Deus traz sobre as nossas vistas, nossos erros, isso machuca, isso incomoda, isso dói no nosso coração. Por isso Davi, ele pega, abaixa a cabeça, reconhece o erro, reconhece a dor. Ele poderia ter saído correndo da presença de Natan, da presença do Senhor, não ter reconhecido quão grandioso e quão misericordioso Deus é na vida dele. Poderia, como eu, como você, muitas vezes ter continuado no erro. Poderia, como muitas vezes nós fazemos também, falar, Senhor, foi um erro bobo, uma coisa boba, mas eu me arrependo aqui agora. Mas Davi, ele para, irmãos. Ele abaixa a cabeça dele. Eu penso que ali até a coroa de rei ele põe de lado e fala, o que eu cometi essa noite? O que eu fiz naquela noite que eu trouxe Betseba para estar comigo? O que eu fiz ainda mais para matar aquele homem? Eu quero que essa noite você reflita juntamente comigo nas falhas que nós temos diante do Senhor. Esses 4 primeiros versículos nós vamos adentrar, irmãos, é de dor mesmo, é de reflexão, é de angústia. Assim como Davi estava naquele momento, quero que você esteja nesse momento também. O Senhor traz para nós o Salmo 51, nos 4 versículos de dor, de angústia no peito daquele homem, pelo erro que ele havia cometido. E não tem como nós pular a Bíblia e falar só de coisa boa. Não tem como eu falar do versículo 12, do 13, sem eu passar pelo versículo 1, 2, 3 e 4. Eu não posso falar para os irmãos que vai dar tudo certo, vai dar tudo bom, se você não reconhecer o seu erro, arrepender do seu pecado e voltar para o Senhor. Que essa noite nós possamos reconhecer nossos erros, nossos pecados, arrepender deles e voltar. Mas se eu não pregar isso, você não vai voltar, porque você vai achar que está tudo bem, que Deus vai te abençoar, vai abençoar a sua casa, como vai ser o final da mensagem. Mas para chegar até lá, nós temos que saber que nós erramos, que nós somos falhos, pecadores, e nós temos que nos arrependermos, irmãos. É duro, é complicado, mas a gente tem que passar por isso. Eu não posso pular os versículos, se o Espírito Santo de Deus me conduz a todos. E Davi começa, e quando ele cai sobre a realidade terrestre, ele fala assim: tem misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia de mim, segundo a sua bondade, e segundo a multidão de suas misericórdias. Não bastaria só a misericórdia. Davi, ele reconhece o erro, reconhece o pecado, e não bastaria apenas ele ter misericórdia, uma apenas não. Davi fala com Deus: Deus, uma só não vai adiantar, tem que ser só as multidões de misericórdia. O que eu fiz é muito grave, eu errei demais, eu falhei demais, me perdoa, Senhor, derrama sobre mim as suas multidões de misericórdia. Não é uma, não é meia, não é um pouquinho não. Quanto mais Davi lembrava de quem ele era, quanto mais lembrava dos pecados que ele havia cometido, multidões de misericórdia que se multiplicaram sobre a vida dele. Davi, tendo a presença do Senhor, reconhecendo o Senhor e falando: Senhor, Deus, a minha consciência agora baixou sobre mim, tem misericórdia de mim, porque se eu cair na mão dos homens lá fora, eles vão me matar.
E ele continua os versículos e fala: lava-me completamente da minha iniquidade e limpa o meu pecado. A dor é tão grande daquele homem, tão grande, Flávio, que apenas a misericórdia dele não servia. Ele fala com Deus: Deus, o meu pecado, o que eu fiz é tão ridículo, o pecado que eu cometi é tão grande contra o Senhor, que apenas a misericórdia não vai adiantar. Limpa também as minhas transgressões, me limpa todo, lava-me, limpa-me completamente a minha iniquidade, o meu pecado. O que ele fala com Deus? Se a misericórdia não adiantar, se me limpar apenas não adiantar, me passa pelo fogo, mas me purifica. Eu preciso ser purificado. Isso é o reconhecimento do homem do seu erro, irmãos. Isso se chama humildade. Quando os irmãos perguntam por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, é por isso. É pela humildade que ele teve de reconhecer os seus erros, na qual muitas das vezes nós temos dificuldade de reconhecer. É quando nós estamos errados. Nós tentamos de todas as maneiras omitir o nosso erro, esconder o nosso erro, esconder atrás do nosso próprio erro. Mas reconhecer, ser humilde, pedir perdão, ou até mesmo desculpa, é muito difícil. Mas nós temos que reconhecermos, para nós alcançar a misericórdia de Deus, e para que nós sejamos limpos pelo Senhor. Nós precisamos, irmãos, ser humildes, e reconhecer nossos erros, nossos pecados, e falar com o Senhor: Senhor, apenas sua misericórdia não vai adiantar. Olha o que eu cometi, eu tenho 35 anos de idade, meu Deus, olha quantos erros eu cometi até aqui. Uma misericórdia não vai dar, multidões de misericórdia. E outra coisa, me limpa, se a limpeza não adiantar, me passa pela chama do fogo, me purifica, porque eu reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi, irmãos, ele não pediu para que Deus tirasse o pecado da frente dele. Ele não pediu para que Deus tirasse o pecado dele, do que ele tinha cometido, os erros. Não apaga meu pecado, joga no mar meu pecado aqui, acaba com todos eles. Ele falava assim: Senhor, eu reconheço todos os meus erros, o meu pecado está sempre diante de mim, estou sempre vendo ele, por isso eu tenho que ter misericórdia de mim. Irmãos, primeiro nós tentamos esconder, não tem jeito. Os nossos erros, nossas falhas estão sempre diante de nós, e é somente o Senhor para nos ajudar a rompê-los, porque senão nós vamos continuar presos sempre nos nossos erros, nas nossas transgressões, nos nossos pecados. E se nós não superar esses erros, esses problemas que nós deixamos no caminho, nós nunca passamos para a próxima etapa, porque a etapa ainda do erro, do pecado, da transgressão está nos travando. Para que eu possa chegar na parte da frente, eu tenho que passar por ela, mas reconhecer que ela vai estar sempre diante de nós. E Davi reforça mais uma vez e fala: contra ti somente pequei. Por que ele fala isso, irmãos? Porque pecar com um homem igual ele fez, ele pecou com Deus também. Aí ele fala: somente contra ti eu pequei, Senhor, somente contra ti eu pequei. A sua misericórdia, você tem que me limpar, porque eu pequei, eu fui errado. Eis que ele relembra desde a época de Adão: eis que do ventre da minha mãe eu já tinha iniquidade e pecados. Davi está conversando com Deus com sinceridade, Sueli. Davi traz para nós essa noite, irmãos, um exemplo de sinceridade, de humildade, de falar com Deus, sem colocar nas entrelinhas, sem tentar falar bonito com Deus. Senhor, eu estou perdido, não é de hoje não. Isso que o profeta Natan me trouxe essa noite é só uma das lembranças das que eu errei tanto desde quando eu nasci. Por isso eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de mim. E no versículo 6 ele fala: eis que tu desejas a verdade no íntimo, e a parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e serei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Ele repete com Deus, desde o início da mensagem,
como que teria que ser limpo? O pecado incomodou tanto Davi, que ele fala: Senhor, lava, limpa-me, para que eu fique mais alvo do que a neve. As manchas que estão sobre o meu corpo, se eu lavar apenas a misericórdia do Senhor uma só for, não vai adiantar. Me limpa, apaga de mim tudo isso, eu não aguento mais. Porque o pecado, irmão, ele tormenta. O pecado, ele incomoda. O pecado, ele nos incomoda por dentro. Inclusive pregar sobre o pecado não é fácil, não, irmãos. Porque é bater de frente com o inimigo. A reflexão que Deus nos traz essa noite, de como nós estamos diante do Senhor, é uma análise interna que nós temos que fazer nesses primeiros versículos. Como que está a minha e a sua vida diante de Deus? Como que nós estamos apresentando diante do altar? Como que nós queremos dar o segundo passo, o terceiro passo, receber a bênção, receber o prodígio, que a gente fala: ó, Deus vai fazer na sua casa, vai operar a maravilha, e eu creio que Ele vai operar. Mas enquanto a trave do pecado estiver parada na frente, nós não vamos conseguir alcançar o objetivo. É maravilhoso, irmãos, falar do cuidado de Deus. É maravilhoso falar que Deus está cuidando de mim, de você, que Ele vai nos abençoar. Ele vai. Mas eu não posso esquecer de falar também que o pecado é pecado, e que ele está paralisando a mim, paralisando a você, a chegar no que Deus tanto tem para a nossa vida. Você viu a alegria do David essa noite, falar, reconheceu o que Deus fez na vida dele. O David falava, lembrava de Davi escrevendo um salmo. Sabe, David, você falando o que você passou na sua vida, e a alegria que está no seu coração hoje. Assim também Davi estava fazendo. Aleluia. E Davi continua. E ele começa já a mudar um pouco a mensagem, por reconhecer a misericórdia de Deus, e fala: faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebraste possam regozijar. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Isso é uma oração que Davi faz claríssima, irmãos, a Deus. É o que nós oramos e rogamos essa noite, para que Deus purifique, mas que Ele traga de novo em nós a alegria que nós tínhamos antes. Que os ossos que nós estamos quebrados agora, refletindo sobre o pecado, na qual nós estamos essa noite, que Deus venha recuperar e restaurar cada um deles, e você venha ser feliz novamente. Porque Deus nos traz a enxergar o pecado, faz enxergar o problema, mas agora o Espírito Santo começa a te conduzir de maneira diferente um pouco, e começa a falar para mim e para você essa noite o seguinte: Deus tem esperança na minha e na sua vida. Uma vez que nós reconhecemos o nosso erro, reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos os problemas que nós enfrentamos, ou que até mesmo nós criamos para nós mesmos, aí Deus vem e fala através do Espírito Santo essa noite para você: mas alegre-se, porque a misericórdia de Deus te alcançou essa noite. Você olha para um lado, olha para o outro e fala assim: Senhor, essa mensagem hoje, a igreja não está tão cheia, mas irmãos, Deus não tem que tratar com todo mundo às vezes. Eu costumo falar que Deus chama uma multidão específica para tratar determinados assuntos. Se Deus te trouxe essa noite aqui, embora tenha faltado 30 ou mais pessoas essa noite no culto, que são frequentes, é porque essa mensagem é para mim e para você que está aqui essa noite. É porque Deus tem bênção para mim e para você, que nós não estamos alcançando, porque por problemas nossos que nós estamos tentando esconder. Porque enquanto Davi estava tentando esconder o pecado dele, Deus, ele estava sendo amargurado e corroído por dentro. A partir do momento que o profeta Natan aparece na vida dele, foi difícil o começo, para ele reconhecer o pecado e falar: o Senhor viu, o Senhor sabe, Deus viu que o meu pecado, Deus viu o meu problema. Mas espera aí, se Deus viu, se Deus sabe, Senhor,
Me perdoa, tem misericórdia de mim, porque Davi sabia do Deus que ele servia, de quão misericórdia ele é, misericordioso ele é. E por isso ele traz eu e você aqui essa noite para falar o seguinte: para que você possa dar o segundo passo, vamos primeiro corrigir o primeiro. Vamos abandonar as práticas que nós estamos feito errado, ou está achando que o Senhor está satisfeito. Não está. Porque a partir de hoje, o que Deus vai fazer na sua vida é diferente. Porque Deus precisava que você viesse aqui essa noite para você mudar de rumo, mudar de direção. Você achava que até hoje estava tudo bem, mas hoje Deus fala para mim e para você: chega, eu já trouxe as suas vistas, agora vamos mudar. Agora vamos criar um coração limpo e renovar um espírito novo. Porque quando nós transpassamos, irmãos, esse momento de angústia, de dor que o pecado nos traz, agora então vamos viver uma nova vida, um coração limpo. Traz sobre mim, Senhor, esta noite um coração limpo e um espírito novo. Porque nós não aceitamos o que está aqui essa noite. Nós não aceitamos mais a angústia, não aceitamos mais a acusação do inimigo. Basta. Até hoje a própria consciência nossa nos julgava, sabe, Micael? Quando a gente dormia e deitava a cabeça no travesseiro, até hoje a consciência te apontava os seus erros, os seus pecados. O inimigo te trazia lembrança de muitas coisas. Mas a partir desse culto, do dia de hoje, Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai trazer uma realidade diferente para você. Quem está comigo diz amém. Amém. Aleluia. Então agora vamos dar glória a Deus, irmãos. Aleluia. Porque Deus trouxe o pecado à nossa mente, Ele trouxe o problema à nossa mente, para a gente entender que a partir de hoje Ele vai fazer a diferença. Ele vai mudar a nossa história a partir de hoje. Mas para que a história seja mudada, a gente tem que reconhecer que nós passamos uma etapa do problema. Amém? Glória a Deus. E ele continua e fala com Deus: não me expulses da tua presença, e não toma de mim o teu Santo Espírito. Irmãos, imagina a dor que estava, a angústia tão grande. Quando você peca, a primeira coisa que você pensa é o seguinte: eu perdi o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não habita mais em mim. Sabe, Lúcia, a gente pensa isso: eu pequei contra o Senhor. Mas hoje o Espírito Santo de Deus vem essa noite e fala para mim e fala para você, que se você pensava até hoje que você já estava abandonado, que Deus não estava mais olhando por você, e que não estava acontecendo mais nada, que o Espírito Santo não trazia para você aquele calor, não trazia mais aquela chama no seu coração, não te falava mais fazer em língua, você não conseguia falar em língua mais, você não era batizado mais com o Espírito Santo, você não conseguia mais dar um passo espiritual com Deus. Deus vem te falar essa noite que Ele não tirou de você o Espírito, e que Ele vem trazer sobre mim e sobre você o Espírito Santo de Deus essa noite, para que a chama do Senhor habite mais uma vez dentro de mim, dentro de você, para que você sinta aquecer a chama do Espírito Santo de Deus mais uma vez. E a partir de hoje, Deus não aceita mais que o inimigo te confunda, que o inimigo te aponte e que você fica preso nos pensamentos pecaminosos, porque Ele vem aqui essa noite te fazer mais limpo do que a neve, e Ele vem trazer sobre minha vida, sobre a sua vida, o Espírito Santo de Deus, para que você seja renovado. Amanhã, depois da manhã, não, é hoje que você vai ser renovado. Eu creio no renovo do Espírito Santo, é hoje na minha e na sua vida. Se você ainda não falou em língua, se você já falou e faz tempo que não falava, eu creio que hoje o Espírito Santo de Deus, Ele vai parar sobre mim e sobre você, e você vai ser novamente batizado com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque Ele vai restaurar a alegria da salvação e vai sustentar com o espírito livre. Aquilo que incomodava até hoje acabou, parou, passou. Porque Deus vai trazer de novo aquele espírito gostoso de alegria, que é a alegria da salvação. Você pensava até hoje o seguinte: será que eu vou ser salvo? Se Jesus voltar, será que eu vou subir? Isso era dúvida às vezes na cabeça sua até hoje.
Mas se você está comigo na mensagem, e se hoje é dia de arrependimento, se hoje é dia de retornar para os caminhos do Senhor, hoje vai ser noite também de renovo, hoje vai ser noite de salvação, porque eu creio no Deus que eu estou pregando. Aleluia. Então a palavra do Senhor continua, e Davi fala assim: mas uma vez alegre, que agora Davi já começa, Terço, no finalzinho do Salmo, de número 51, após reconhecer o seu erro, o seu pecado, sua falha, após pedir perdão, misericórdia do Senhor, benignidade, que o Senhor limpasse o coração dele, restaurasse aquele homem de novo, trazer a ele de onde ele tinha saído, que ele tinha se perdido no momento da vida dele. Irmãos, quantos de nós nos perdemos na caminhada? Nós nos perdemos às vezes, e Davi se perdeu também durante o caminho, mas ele reconheceu que ele perdeu, ele arrependeu do seu pecado. Ele já falou no versículo anterior que ele voltou para a presença do Senhor. Ele reconhece e fala: agora então, Senhor, traz de mim a esperança da salvação. Ele está dando um passo mais à frente ainda, e falando: opa, o que eu tinha perdido, que era a salvação, a misericórdia de Deus, Deus, além de me perdoar, trazer a salvação, então, Senhor, agora eu vou pregar o seu evangelho, e vou dizer para todo mundo que o Senhor fez comigo, porque até então eu estava condenado, e condenado à morte, mas o Senhor me trouxe alegria de novo, o Senhor me restaurou, o Senhor me colocou de cabeça erguida mais uma vez. Eu estava enganado pela medicina, eu estava enganado pela minha família, eu estava sendo crucificado por muitos, eu ia ser morto, eu não ia conseguir nada, eu ia me perder no meio do caminho. Mas o Senhor Jesus, que nos trouxe essa noite, Ele fala através do Espírito Santo de Deus: basta por aqui, porque agora você vai ser testemunho de Deus na terra. Quem está comigo diz amém. O Espírito Santo fala que você vai ser testemunho na terra. Você não deu um glória, não deu um aleluia. Você não teve ainda, não pegou ainda a mensagem, está no pecado ainda. Irmãos, o pecado passou, Deus limpou, Deus restaurou, Deus purificou, e é hoje que Deus está fazendo isso. E você deu um próximo passo, que você, além de ser curado, purificado, você vai agora mostrar para quem desacreditava, ou para quem estava pronto para te apedrejar e te matar, que aonde havia morte, agora está havendo vida. Para que as pessoas também que estão no mundo enxerguem a transformação, a misericórdia e a benignidade de Deus, e fala assim: esse Deus que eu quero servir. Porque quantos deuses tem no mundo que não tem misericórdia? Quem passa nesse mundo sabe, errou nesse mundo, paga, e paga com vida. Mas para mim e para você que está na presença do Senhor, embora errantes, embora pecadores, quando nós voltamos para o caminho do Senhor, Deus te traz de novo, te restaura, Deus te limpa, e Deus ainda faz mais. Ele testifica juntamente com você, para que o nome dele possa ser exaltado e glorificado, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. E Davi continua, ele fala: além de pregar, Senhor, além de falar, além das pessoas verem, faz o seguinte: eu estou calado faz tempo, porque eu não consigo abrir a boca, porque o pecado foi tão grande, a dor foi tão grande, eu tentei fazer várias coisas, não consegui, e além de tudo o Senhor viu o que eu cometi, eu fechei as minhas bocas, não consegui abrir nem para falar mais. É angústia, depressão de um servo de Deus saber o que ele errou. Aí ele fala: além disso, Senhor, abre os meus lábios, que além de pregar, eu vou louvar o teu nome. As pessoas vão ouvir, as pessoas vão ver, as pessoas vão glorificar o Senhor através de mim, porque aonde eu passar e aonde dizer o nome do Senhor, as pessoas vão ver o testemunho que foi feito por mim, o seu nome vai ser glorificado. E nós estamos hoje preparando para o próximo passo, porque o Espírito Santo de Deus, que trouxe a alegria, a felicidade a Davi de novo, ele vai trazer você hoje de novo também.
embora você achou que perdeu a felicidade, você achou que perdeu a alegria, você achou que perdeu a esperança, até mesmo a salvação, você estava duvidando dela, Deus faz trazer à sua mente o seguinte: além da alegria, da salvação, eu vou também abastecer a sua casa, a sua família, porque eu sou um Deus que te limpei, apaguei as transgressões, eu te fiz um novo homem, e a partir de hoje, além de perdoar os seus pecados, eu te batizo com o meu Espírito, aleluia, glória a Deus. Pois tu não desejas sacrifício. Não adianta, irmãos. Davi tinha como dar vários galos, vários bois, dar tudo. E Davi fala para Deus o seguinte: o Senhor conhece, o Senhor sabe, mas o negócio comigo hoje é diferente, e o negócio com você também essa noite vai ser diferente. Deus não quer que você faça sacrifício de oferta nessa noite. Deus não quer que você deixe de comer essa noite. Deus não quer que você faça um jejum essa noite. Deus essa noite Ele quer o seu coração, para que o Espírito Santo possa entrar, fazer morada e mudar a sua história, e você caminhar para a profecia que Deus tem na sua vida. Deus quer um coração contrito, quebrado, quebrantado. Você está preparado para isso essa noite? Para entregar o seu coração para Jesus? Deus não quer que você faça hoje um jejum. Deus quer que você entregue o seu coração. Você está preparado para isso? Coloca de pé. Você está preparado para receber um renovo, um batismo com o Espírito Santo de Deus essa noite? Quem faz não é eu, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Se você está com o coração quebrantado, um coração contrito, um coração que sabe, reconhece o quão falho ele já foi com Deus, ele fala assim hoje: Senhor, vem fazer morada em meu coração. É hoje que eu vou começar uma nova história na minha vida, é hoje que eu vou virar a página, é hoje, Senhor. O sacrifício para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Esse Deus não despreza. E Davi continua, e eu finalizo a mensagem. Você de pé agora, você vai fechar os olhos juntamente comigo, antes de nós louvarmos. Após Davi falar do coração contrito, coração quebrantado, porque Deus não tem prazer no que você está fazendo diante dos homens. Deus tem prazer no coração que é quebranta diante dele, um coração arrependido diante dele. E para que você alcance a misericórdia de Deus essa noite, e você mude a página da sua vida, você precisa hoje entregar o seu coração para Jesus. Você precisa quebrantar um coração e falar para o Espírito Santo: Espírito Santo, vem fazer morada. Não basta mais eu querer fazer coisas comigo sozinho. Eu quero hoje entregar a minha vida, o meu coração para o Senhor, mas entregar de verdade. Eu quero entregar para que o Senhor cuide a partir de hoje. Eu quero colocar nos seus caminhos, porque eu cansei de tentar caminhar sozinho e me perder em ruas que eu não deveria ter entrado. Eu estou dando volta e venho para o mesmo lugar, mas a partir de hoje o caminho vai ser diferente, porque eu coloco o meu caminho para o Senhor guiar. E Davi, já reconhecendo a grandeza de Deus, ele fala: Senhor, porque quando a gente reconhece a grandeza de Deus na nossa vida, quando nós quebrantamos o coração, a gente lembra de quão grande Deus é, Johnny, e nós lembramos dos nossos. Aí Davi vem e fala: Senhor, não somente a mim, mas agora você vai de olho fechado pedir pelos seus também. Davi fala: Senhor, lembra de Sião, aquele homem que até então estava arrebentado por dentro, sendo azucrinado pela própria vida. Ele fala assim: Senhor, lembra dos meus também, lembra dos meus, lembra de Sião, lembra de Jerusalém, e então te agradarás. Vamos orar, irmãos, essa noite, mas orar agora para que Deus não faça apenas na sua vida, porque através do quebrantamento que você está tendo no seu coração, que o Espírito Santo de Deus vai planando sobre você essa noite. E eu oro essa noite, Pai, para que a igreja aqui no bairro São Geraldo, meu Deus, depois de entender, Senhor, o quão arruinante e refletido é o pecado, Pai, que a alegria do Senhor venha transbordar sobre nós essa noite, Deus.
E que nós venhamos pedir não apenas para nós, mas também para a nossa família, para a nossa casa. Que através do coração contrito, quebrantado, nós venhamos, meu Pai, pedir, Senhor, misericórdia, meu Deus, pelos nossos também. Que o Senhor alcance, meu Deus, nossas famílias, alcance, meu Deus, os nossos parentes, nossos familiares. Que o Senhor visite o meu emprego, Pai. Que o Senhor visite também, meu Deus, não só a vida profissional, mas restaure também na vida espiritual. Que o Senhor venha fazer morada, meu Pai, em meu coração, que hoje reconhece o quão bondoso e grande é o Senhor. Mas não faz só em mim, não. Salva também a minha família, a minha casa. A minha despensa está ficando vazia, mas a partir de hoje ela vai encher, em nome de Jesus.